gente agradecer a oportunidade, a gente sempre agradece a Deus, sem Ele a gente não estaria aqui. Agradecer a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, agradecer a espiritualidade que também nos acompanha e nos inclui. Meus irmãos, hoje nós estamos falando sobre paz, e eu acho que é um tema que está muito pertinente, principalmente nos dias atuais, quanto a gente está buscando essa paz, quanto nós, na verdade, já vemos ao longo de muitos anos buscando essa paz. Mas nós buscamos às vezes uma paz que a gente nem identifica do que se trata. Se a gente conceituar o que é paz, muitas pessoas vão ter até noções distintas do que se trata. Para umas pessoas a paz pode ser a ausência de conflitos, para outras pessoas a paz pode ser inclusive uma passividade, para outras pessoas a paz pode ser apenas calar em alguns momentos. Ou seja, várias pessoas têm vários aspectos de paz. Para outras, a paz pode ser até o bem material, pode ser porque eu vou passar um concurso, pode ser porque eu consegui um emprego, pode ser porque eu consegui um casamento e vou viver em paz. E muitos de nós também dizemos que, geralmente, quando desencarnamos, estamos em paz. Isso a gente precisa refletir muito, se realmente nós estamos em paz quando desencarnamos. Se a gente sabe que a vida tem continuidade, nem sempre a gente está descansando em paz. Para isso a gente precisa entender o que nós estamos fazendo aqui, para saber o que nós iremos levar para outra existência ou até para o mundo espiritual mesmo. Tudo que nós fazemos aqui, nós sabemos através da doutrina espírita que o que sentimos e o que guardamos e o que cultivamos, nós também levaremos quando atravessarmos essa existência. Então, será assim, na verdade, as pessoas, a gente costuma dizer, né? Fulano faleceu, agora descansou em paz, que ele descanse em paz. É o que nós desejamos, mas nós não sabemos, na verdade, se a pessoa descansou e se nós mesmos também, quando chegarmos à nossa hora, queremos descansar em paz. Para isso, nós precisamos fazer o cultivo da paz. E através dessa cultura da paz, que nós chamamos, o que é cultivar a paz, é através de várias situações que nós chegamos até ela. Ou, na verdade, que a paz não se trata de um caminho, como dizia Mahatma Gandhi. Não existe esse caminho para a paz. Na verdade, a paz é o caminho. Então, como eu vou trilhar algo para chegar lá? Dentro dessas circunstâncias, nós podemos entender o que a gente faz para encontrar a paz. Final de ano, geralmente, nós nos vestimos de branco em busca de uma paz. Uma cultura que vem durante vários anos. E no dia 1º de janeiro também é o Dia Universal da Paz. A gente mal se lembra de que é o Dia Universal da Paz, porque geralmente a gente está dormindo durante todo o dia 1º de janeiro, depois do que nós comemos no Réveillon. Aí outras pessoas começam a se vestir de amarelo em busca de dinheiro, outras pessoas começam a vestir de vermelho em busca de um amor, enfim. E a gente vai usando essas coisas exteriores para estarmos em paz, quando na verdade a paz já está dentro de cada um de nós. Até porque quando nós falamos nesse conceito de paz e até de como nós procuramos, se observarmos a história do mundo e do homem, o homem procura a paz sempre através do conflito. Já repararam que para que a gente tenha paz e tranquilidade, a gente se conflitua. Isso acontece muito nas guerras, isso acontece muito na justiça, quando nós vamos para o judiciário. A gente primeiro, para conseguir algo que nos satisfaça, que nos dê tranquilidade, a gente primeiro briga. Geralmente o homem procura dessa maneira, e aí não estranhamos quando Jesus primeiramente disse: eu vos dou a minha paz, mas não a paz do mundo, não a paz dos homens. E logo depois que nós formos olhar o Evangelho, nós observamos a passagem que Jesus diz: não pense que eu vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Ora, Jesus está se contradizendo. Como é que primeiro ele diz que vem trazer a paz para mim,
E depois ele diz que não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada. E na continuidade dessa passagem do Evangelho, Jesus diz que agora é o momento em que pai vai ficar contra filho, filho vai ficar contra mãe, irmão contra irmão, nora contra genro, sogra contra nora, ou seja, algo que nós vemos costumeiramente, principalmente sogra, né? Que a gente vê. Mas na verdade, o que Jesus quis dizer através disso? Se o homem se conflitua para encontrar a paz, Jesus, tendo conhecimento da nossa inferioridade moral, ele saberia que para conquistarmos a paz, iríamos procurar as guerras. Ora, a partir do momento que eu trago um novo conceito de amor, um novo conceito de religião, um novo conceito de amar a Deus, eu já coloco na época uma divisão através disso. E como foi se resolvido durante muito tempo? Os cristãos eram perseguidos pelos judeus durante muito tempo. Se a gente der uma passada nos livros, nos romances de Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier, nós vamos ver essas histórias. Quando em há 2000 anos a gente vai ver que Lívia, casada com Públio Lentulus, e começaram a escutar as palestras de Jesus, quanto aquilo trazia medo para ela dentro do lar onde ela vivia. Quando a gente vai ver 50 anos depois, a gente vai ver o Vídeo e Célia, pai e filha, que foi até expulsa de casa porque estavam começando a seguir os preceitos de Jesus. Ou seja, que logo depois, mais de 1000 anos depois, nós começamos a ver as cruzadas, o próprio cristianismo agora perseguir aqueles que não eram cristãos. Hoje, atualmente, nós começamos a ver uma parte radical do islamismo que começa a perseguir aquele que não é muçulmano. Nós começamos a ver a guerra em busca dessa paz. Tudo em nome de Deus. Tudo em nome de paz. Dentro do nosso próprio lar. Então, como é que Jesus poderia se contradizer se Jesus é o exemplo do amor, é o exemplo da bondade, é o exemplo da paz? A espada e essa divisão que ele iria trazer é justamente na nossa inferioridade. O homem procura paz através do conflito. Mas Jesus não. Jesus, Mahatma Gandhi, um daqueles que trouxe muito o falar e o fazer da paz, que fazia através que primeiro nós revestirmos de paz, precisamos nos revestir de paz, para aí sim começar a andar pelo mundo. Porque a paz, na verdade, não é algo a ser alcançado. A paz é algo a ser dado, a ser feito e a ser sentido. A paz é minha. A paz para eu conquistar para todo mundo, eu preciso primeiro estar em paz comigo. Como uma canção que diz muito bonita, diz: eu te ofereço paz, eu te ofereço amor, eu te ofereço amizade. Mas para eu oferecer algo, eu preciso ter isso. Como eu posso ter essa paz? E como eu posso oferecer algo que eu ainda não tenho? E Jesus nos lembra: eu te ofereço a minha paz. Mas será que nós estamos preparados para receber a paz de Jesus? Será que nós estamos preparados para sentir isso que Jesus nos dá e nos oferece? Estamos de braços abertos? E aí vem as pessoas: ah, mas eu sou uma pessoa que sou bacana, eu sou uma pessoa que sou de fácil convivência, eu sou uma pessoa muito boa, vírgula, só não toque no meu carro, só não fale disso, porque aí já é demais, aí já ultrapassa os nossos limites. Será se isso é uma paz verdadeira? Será se aquilo que a gente é mais tocado não é, na verdade, não está mais no nosso orgulho? Se for na nossa família, geralmente, muitas mães costumam dizer: olha, fala de mim, mas do meu filho, não fala. Né? A gente, às vezes, conosco mesmo, a gente diz: ó, pode falar tudo, agora de mim, eu não sou assim, não. Ou seja, nós sempre temos essa competitividade com as pessoas, quando nos apontam um defeito, nos apontam alguma falha. Lógico que isso passa por um juízo de avaliação que nós precisamos fazer para ver se aquilo realmente é verdade. Geralmente, quando nos toca e quando nos desperta a cólera, geralmente aquilo é verdadeiro. E Kardec fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo,
no capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos, quando fala da questão da cólera, que Kardec até denomina como uma demência passageira. O estado de cólera, aquela raiva súbita que nós temos em certas situações, que muitas vezes as pessoas costumam dizer que a gente engole um boi e se engasga com um mosquito. Algo que a gente naquele momento toca profundamente o nosso orgulho e nós começamos a jogar para fora e ter aquele momento de raiva, de insanidade que nós costumamos. De vez em quando, eu acho que todo mundo aqui já teve esses seus momentos de raiva, de jogar aquilo. E aí Jesus, nessa passagem, em Mateus 5,5, Jesus diz: bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. E logo depois, ele ainda nessa passagem de Mateus, ele diz: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mas a gente repara que Jesus diz: bem-aventurados os brandos e bem-aventurados os pacíficos. Jesus não diz bem-aventurados os passivos, porque nós costumamos também aliar a paz e a pacificação à passividade. E não é bem assim. Porque se fosse assim, Nelson Mandela não tinha colocado a paz, não tinha lutado contra as dificuldades e as diferenças entre as raças na África. Martin Luther King não tinha conseguido também diminuir o preconceito nos Estados Unidos. Mahatma Gandhi não tinha conseguido seus feitos se não fosse através de uma rapidez. E aí a gente pergunta: mas como? Mahatma Gandhi era a não violência, pregava a não violência. Já é algo ativo, já é algo persuasivo. Numa época em que nós esperamos o outro para conflituar, eu não conflituo com você. É aquela história que a gente sempre costuma dizer: quando um quer, dois não brigam. E se houve briga, mas é porque foi ele que começou, mas eu revivi. Não, mas é porque ele foi falar disso, mas você se sentiu ofendido. Ou seja, quando a gente começa a passar por isso, é aquela história que geralmente quando acaba relacionamento, acaba casamento. Nunca no relacionamento, nunca no casamento. Se a gente escutar os psicólogos, se a gente for fazer o estudo psiquiátrico, nunca nos casamentos, nos relacionamentos, se termina um relacionamento por conta da culpa exclusiva de uma pessoa. Nunca. Nunca. Alguém pode ter um pouco mais de culpa, mas o outro em algum momento também é responsável, porque o relacionamento é de dois. É na mesma coisa no sentido de uma briga. Quando não quer, dois não vão brigar. Isso Gandhi fazia muito bem. Isso Jesus fazia muito bem. Eu fui para... fazia, eu acho que uns 6, 7 anos que eu vim para Nova Jerusalém assistir a Paixão de Cristo, e fui esse ano. Um espetáculo grandioso, bonito, que retrata muito bem aquilo que a gente estuda e aquilo que a gente comenta muito. Em certo momento, quando Jesus estava à frente de Pilatos lá, eu estava com minha esposa e um casal de amigos, e Pilatos dizia: fala, defende, se defende das acusações que tu tens, Jesus. Lá, amarrado as mãos, cabeça baixa, e Pilatos disse: você está à beira de ser condenado e crucificado, e tem esse poder, e você vai falar nada em sua defesa. E Jesus, calado. Eu olhei para minha esposa e ele queria morrer. Não tem jeito, ele queria morrer. Ele estava doido para morrer mesmo, para que a palavra fosse cumprida. Ele estava querendo morrer. Mas naquele momento, em nenhum momento, Jesus deixou. Mas hoje Jesus deixa um legado de paz. Jesus deixa um legado de oferecer a outra face diante das situações. Algo que a gente costumeiramente não faz. Se alguém nos agride, eu devolvo da mesma forma. É aquela historinha de politicamente correto que nós vemos muito em frases de Facebook. Eu lhe trato da mesma forma que você me trata. Ora, então nós somos dependentes e condicionados à ideia do outro. Se o outro fizer assim comigo, eu faço. Então nós somos adestrados. Nós não somos racionais. Nós não temos livre-arbítrio. Eu lhe trato na mesma proporção que você me trata. A minha educação com você é a mesma educação sua. É assim que nós vamos construir uma sociedade em progresso. É assim que nós chegaremos a um mundo de regeneração, devolvendo a moeda na mesma moeda. Será se é dessa maneira? E aí a gente dá um mergulho no livro dos Espíritos. Quando a gente chega lá e vai ver a lei de sociedade. Porque a gente vive aqui em comunidade.
Nós vivemos dos relacionamentos, nós nos relacionamos e nós progredimos através dos relacionamentos. Não adianta que a gente vá se isolar em uma caverna, que a gente vá se isolar lá no Tibete, que a gente vá para uma montanha, que nós ficamos a meditar. Isso vai trazer um conforto espiritual, sim, vai trazer uma ajuda, mas de progressão, vamos progredir muito pouco, porque aprendemos com o outro, nos defeitos, nas diferenças, nas falhas. Porque hoje, o que a gente tem mais dificuldade é entender que o outro é diferente de nós. É entender que o outro está em um momento de estágio evolutivo diferente de nós. É entender que em algum momento ainda não chegou para o outro o que já chegou para mim, ou que não chegou para mim o que já chegou para o outro. É na compreensão, é na calma. Muita gente costuma dizer, mas se vier para mim perguntar algo, eu digo com sinceridade. Eu sou sincero, irmão. Uma qualidade que eu tenho é dizer as coisas na cara. Mas será que a gente deve dizer de que maneira nós devemos dizer aquilo na cara? Evangelho segundo o Espiritismo, afabilidade, doçura, isso que Kardec nos dá, nos lembra como precisamos tratar as pessoas. Somos irmãos, estamos caminhando no mesmo barco, as mesmas dificuldades, as mesmas dores. Por que eu não posso me relacionar bem com as pessoas? Primeiramente, o vizinho, a gente tem até dificuldade de saber quem é o nosso vizinho. A gente só lembra quem é o vizinho quando ele está com o som alto, ou quando ele está pregando alguma coisa na parede, ou quando ele invade a nossa casa construindo um muro, ou fazendo algum tipo. Que é no momento de discussão que a gente vai conhecer quem é o nosso vizinho. Nós não conseguimos saber mais nem quem está ao nosso lado. Se nós não conseguimos saber nem quem está dentro da nossa casa, nós nos perguntamos também como eu vou saber quem está do meu lado, na vizinhança. A família hoje passa por um processo em que os pais não conseguem mais dialogar 5 minutos com seus filhos, em que os cônjuges não conseguem dialogar mais 5 minutos. A gente não sabe nem o que está passando com uma pessoa, mas a gente já faz um juízo de valor, a gente já grita através das palavras, a gente já aponta, a gente já fala. Ora, Nietzsche dizia que os relacionamentos mais longos que ele conhecia, com mais de 35, 40 anos de casado, o maior segredo que eles tinham para dar era de que eles mantinham o diálogo, de que eles conversavam. A conversa era a base. Hoje nós não sabemos o que as pessoas têm para dizer para nós, mas se a pessoa olhar para mim diferente, eu digo, porque ela está pensando isso, que eu fiz isso, que eu vou fazer aquilo, mas eu não fiz isso não, e ela vai ver que eu não fiz, que eu vou dizer isso a ela e fazer isso com ela. Ou seja, a gente tem uma guerra fria, como teve nos Estados Unidos com a ex-União Soviética, uma guerra fria, cada um não está pensando isso, não, quem está pensando isso é você, ninguém fala, a indiferença toma conta das pessoas, a gente só nota a outra pessoa quando a pessoa erra, quando a pessoa falha, é que aí a gente nota que a pessoa está ao nosso lado, e aí a gente lembra daquela pessoa. Havia um termo utilizado pelos hebreus, que até Jesus fala na sua passagem, que era, daquele que diz hack, seu irmão, que era o termo mais pejorativo que tinha de você tratar outra pessoa. Mas quantos de nós não falamos, não expressamos o termo hack, mas está dentro das nossas ondas mentais? Quanto nós falamos e desejamos mal para aquelas pessoas através da nossa mente, do nosso pensamento? Hoje nós temos a grande dificuldade de não sabermos utilizar as redes sociais. Um instrumento que veio para trazer mais ainda o progresso para as pessoas. Mas nós não sabemos utilizar as redes sociais. Utilizamos para discussões, utilizamos para apontamentos. A gente hoje chega ao ponto de dizer, e aí não vai uma discussão política, Deus que me livre desse momento, até por conta que os nervos já estão muito exaltados, mas a gente chega até o ponto, já escutei assim, dizer, meu voto é para fulano e tal, quem quiser pode começar a me excluir no Facebook. Calma, gente, calma. Nada acima do comprometimento que nós temos com o outro, nada acima do amar uns aos outros como eu vos amei, nada acima.
mas nós colocamos ainda os nossos orgulhos, os nossos quereres, os nossos egos à frente de tudo isso. E como criar uma sociedade pacífica no meio de tudo isso? E eu digo a vocês, se nós lermos o livro dos Espíritos, se nós formos na lei de sociedade, acho que a pergunta 766, quando Kardec pergunta se a vida social é da nossa natureza, e os Espíritos respondem sim, Deus criou o homem para viver em sociedade. E aí eu lamento, tem uma notícia muito triste, que aquela pessoa que ainda nos incomoda vai fazer parte do nosso progresso. Que aquela dificuldade que nós temos em relação com as pessoas faz parte do nosso andar, faz parte do nosso caminhar. Não adianta, porque se nós não tivermos o acompanhamento dos irmãos físicos encarnados, teremos o acompanhamento dos irmãos espirituais. Nós não estamos só envolvidos, sabemos disso. E essa é uma oportunidade de crescimento, é entender que você é igual a mim, no espírito, que se você é filho de Deus, como eu sou. Nós temos diferenças de estados evolutivos? Temos. E nós temos diferenças exteriores? Temos. Mas isso não modifica nada. Hoje a luta que nós temos, e aí é o que eu desejo muito, e o que eu reflito algumas vezes, é para que aquelas classes que se sentem ainda desfavorecidas, que lutam ainda para ter o seu reconhecimento em uma sociedade ainda muito seletista que nós temos, seletiva que nós temos, é para que aqueles que lutam pelo seu direito não ultrapassem também o direito do outro. Porque a gente costuma muito fazer assim, eu sou negro e eu sofro preconceito também. Mas aí eu quero a igualdade de direitos. Só que às vezes a gente busca essa igualdade através da violência, como? Fazendo preconceito com o branco. Aquele que tem uma orientação sexual diferente da nossa, a gente também quer a igualdade de direitos, mas a gente costuma fazer tendo preconceito com o outro. Ou seja, o preconceito toma de conta ainda das nossas relações. As diferenças insistem em fazer parte do nosso caminho. Então, quando a gente vai atrás dessa paz, a gente tem que entender se ela está dentro da gente. E que paz é essa que eu estou buscando? Se é a paz de Jesus, como ele nos fala. Jesus fala da paciência, Jesus fala da obediência, Jesus principalmente fala da resignação. Nós ainda temos tanta dificuldade de sermos resignados. Eu assistia uma palestra falando sobre o poder do pensamento, e nós temos hoje na psicologia positiva principalmente, no ramo da psicologia, que é a psicologia cognitiva comportamental, o poder do pensamento, o trabalhar o pensamento, a positividade desse pensamento. Entretanto, por mais que algumas pessoas positivem seu pensamento e queiram conquistar certas situações, nós notamos a dificuldade ainda que a pessoa tem que certas situações se concretizem. Porque se a gente também olhar pelo lado espiritual, nós vamos lembrar que nós tivemos encarnações anteriores. Nós vamos lembrar ainda que tivemos algumas situações que nessa encarnação ainda nós não podemos ter algo. Então, há uma questão em que o pensamento precisa estar alinhado, o pensamento precisa estar no otimismo, mas também nós precisamos lembrar de que se algo não ocorrer da maneira que nós desejamos, é porque ainda não chegou o momento que ocorra. E para isso a gente precisa utilizar a resignação. Para isso a gente precisa utilizar a calma, a paciência. Mas muitas vezes nós queremos do nosso jeito, da nossa vez e como queremos. Eu passava semana passada, semana retrasada, eu vinha nesse pensamento já com tudo de paz, porque é impressionante. Quando a gente vai tratar de um tema, em alguma conversa fraterna, é impressionante como a gente começa a ficar mais antenado àquilo que ocorre, e parece que ocorre propositalmente as coisas conosco, para saber se a gente está estudando e está praticando. Porque isso aqui eu costumo dizer, fazer uma palestra, cantar no centro espírita, isso é uma ponta do iceberg. Porque se a gente não estiver fazendo o dever de casa todo dia, isso aqui vai valer muito pouco.
que nós precisamos estar nós com nós, sozinhos, e saber se a gente está tentando, ao menos, praticar. Eu tinha prometido que eu não contaria mais algumas situações que ocorrem comigo no dia a dia, mas elas ocorrem para que eu conto, eu acho. Eu estava no semáforo em Campina Grande. Em Campina hoje tem muitos meninos hoje estão limpando os vidros do carro, se não fazendo pedido, enfim. E eu ainda tenho uma dificuldade evolutiva em relação a esses irmãos. Eles chegam e eu faço não, e eles vão lá e jogam água no meu carro, e eu não, e eles jogam de novo, e eu não, né? E eu tenho aquela dificuldade porque vai me subindo alguma coisa dentro de mim e eu tenho que respirar muitas vezes para não dizer rápido. Aí eles, né? E aí, em um certo momento, uma vez eu tinha passado nesse mesmo semáforo e vi que uma pessoa que estava uns 3 carros à minha frente tinha tentado sair do carro para tirar satisfação com uma criança que estava pedindo. Eu olhei de longe e disse, meu Deus, o que será que essa criança aprontou para esse rapaz que está querendo sair do carro? E aí eu disse, não sei. Aí passou uns dias, parei no semáforo e essa mesma criança veio. Meu carro não tem vidro fumê, eu parei aqui com o motorista e ela estava do outro lado e veio um banco de passageiro, os vidros estavam levantados e ela, uma moedinha, disse, tem não, uma moedinha, tem não, uma moedinha, me dê uma moedinha, disse, não tem. Então uma moedinha não tem, ele pediu 4 vezes, eu não estou exagerando. Ele pediu 4 vezes e ele pedia propositalmente dessa maneira e nessa entonação. Quando foi quase na 5ª vez, que ele já ia pedir de novo, eu disse, não tem, e eu doido para o sinal abrir para eu poder ir embora. Ele olhou assim para mim e fez, cuspiu no vidro do meu carro. Aí eu parei assim e lembrei daquele rapaz que tinha saído do carro para tentar ir. E eu disse, meu Deus, ele quer que eu vá atrás dele. E ele saiu olhando para mim, tipo, me desafiando, o que é que você vai fazer agora? E aí eu já tinha começado a ver alguma coisa da cultura de paz, né? E eu fiquei lá balançando meus dedos, e a cólera insistindo em estar por ali, e eu respirava fundo, e eu, paciência, não é assim que vai resolver as coisas. Mas confesso que eu passei o restante do dia pensando naquilo. E a gente tem tanto uma tendência de cultivar as coisas negativas, que eu olhava e eu deixei aquele cuspe no vidro do carro, para eu poder dar uma olhadinha e vinha aquele, né? E eu olhava. E eu fiquei pensando, meu Deus, como que pode a gente ainda viver numa sociedade dessa? Né? E aí eu tinha sido no começo da tarde, e eu tinha saído, passei o resto de fora, à noite eu também saí, e quando foi no final da noite, que eu estava retornando para o carro, choveu. E a chuva limpou aquele rosto. E aí eu parei naquele momento e fiz uma reflexão com Deus. Eu disse, o Senhor veio, ele não veio, aquele menino cuspiu no meu carro, e aí eu tive todos os sentimentos negativos, né? Poderia ter sido pior se eu tivesse saído, corrido atrás dele, falado algo, mas consegui respirar. E o Senhor vem agora e diz assim, está limpo. Era só para saber mais ou menos como é essa cultura de paz. Isso acontece muito conosco, porque nós somos testados nas pequenas coisas do dia a dia. Porque não adianta a gente estar olhando o mapa, se no livro a gente tropeça. Ainda um dia antes, sexta-feira agora, eu também já, no pensamento da palestra, eu estava caminhando pelo Açude Velho, na Campina Grande, e tem uma parte do nosso que é destinada aos ciclistas. E porventura, tinha 4 pessoas na minha frente, até andando com um cachorro, eu vi um pouco para o lado direito, que era a parte dos ciclistas, só escutei aquele freado. Quando eu olhei, um ciclista olhou para mim e fez, pelo amor de Deus, e saiu lá balançando a cabeça assim. É a cultura de paz que nós precisamos fazer. Eu acredito, que eu fui ativo na não violência, que eu fui ativo na não resposta,
E por isso conseguiu uma pacificação, porque eu poderia hoje ter tido duas discussões na minha vida. E isso não vai me fazer melhor, nem pior, nem me tornar machão ou não. Isso vai como eu vou querer levar a minha vida e minha tranquilidade. Hoje, a justiça, o judiciário, ele, com o novo Código de Processo Civil, quando você dá entrada em alguma ação hoje, obrigatoriamente você tem que fazer uma audiência conciliatória. Isso é o que se chama na justiça de cultura de paz. É o que se tem. Várias situações que vão ao judiciário, às vezes, é muito mais pelo orgulho do que pelo bem material. Uma vez eu estava acompanhando uma reclamante, uma cliente minha, um processo trabalhista, e eu lembro que naquele processo o ex-patrão dela chegou e ofereceu um determinado valor para que a gente fizesse um acordo. Na Justiça do Trabalho, eles já lutam pela conciliação desde que a Justiça do Trabalho foi criada. E aí, sempre quando a gente entra na sala de audiência, o juiz pergunta: tem uma possibilidade de acordo, uma possibilidade de conciliação? E naquele dia, antes de a gente ir para a sala de audiência, o ex-patrão dela me chamou e ofereceu um determinado valor para que nós fizéssemos um acordo. O valor é razoavelmente bom para ser um acordo. E aí eu fui dizer a ela: ó, o ex-patrão ofereceu tanto, ela disse: faça não. Faço não. Mas por que não? Porque eu não faço não. Eu prefiro perder a ação do que eu fazer um acordo com ele. Eu disse: mas você está vendo que isso é irracional, não? Ela disse: não, porque o que ele já fez comigo, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente tem hora que a gente gasta a saliva mesmo, mas é o direito do cliente, a gente tem que respeitar. E eu lembro que houve a sentença, foi favorável a sentença a ela, até mais do que o valor que ele tinha oferecido. Só que ele, como era um empresário ainda sem muitas posses, ele não teria como pagar o valor. E aí ele disse: não, então podem ir buscar aí meus bens, que eu não tenho mesmo, não vou pagar. E aí deu 1 mês, 2 meses, e ela foi lá no escritório e disse: doutor, aquele valor que ele queria pagar ainda será ser pago? Eu disse: se ele não pagar menos, né, a gente pode tentar agora. E aí eu fui conversar com ele e graças a Deus ele ainda manteve o valor. Mas isso é só um exemplo de quanto a gente ainda quer configurar com as pessoas. Na verdade, a gente não quer resolver as nossas arestas com as pessoas. Nós queremos que o nosso orgulho prevaleça. Nós queremos que o nosso querer prevaleça. E isso, nessa busca, muita gente diz assim: ah, mas hoje é muita guerra, hoje é muito conflito. Mas e antes? É porque antes nós não tínhamos Facebook, antes nós não tínhamos internet para dizer a todo minuto onde estava acontecendo guerra, porque eu acho que ia congestionar a rede. Porque antes os selvagens, eles não falavam, eles não sabiam falar, eles se comunicavam através de gestos, e ali um achando que estava sendo vítima de uma invasão, eles jogavam lanças um contra o outro, eles iam para a batalha, iam para a briga. Depois, todos nós aqui, pelo menos aqui em Esperança e aqui no centro, nós falamos português, nós conseguimos compreender o outro, mas a gente não chama o outro para uma conversa. A gente tem as nossas lanças mentais, a gente joga, e o outro com o escudo mental, e a gente fica nessa guerra, que a gente não tem só hoje os instrumentos, mas dentro dos nossos instrumentos chamados dedos nas redes sociais, nós jogamos muitas lanças. E outros também, através dos seus dedos, colocam muitos escudos. Mas se a gente pudesse ter a rede social há muitos e muitos anos atrás, nós íamos ver guerras em todos os locais. E olha que eram guerras demoradas. Nós temos nos livros de história, a gente tem a guerra dos 100 anos, guerras que duraram 400 anos. Hoje as guerras duram, mas já são menores. Hoje temos guerras ainda pela nossa perfeição? Temos, mas já são menores. Quando a gente vai ali no Oriente Médio, a gente vê Israel e Palestina, ainda na briga pelas suas diferenças, mas nós vemos, vez ou outra, o diálogo prevalecendo, um cessar-fogo, como é chamado. Nós vimos já o primeiro-ministro de Israel recebendo o Prêmio Nobel da Paz, e o representante palestino também, na mesma época, porque eles se dispuseram a tirar as armas. Muita gente hoje se preocupa com
Os Estados Unidos, a Coreia do Norte, hoje é o mais falado, mas é porque parece que nós ainda nosso grau de inferioridade. Sabe aquela história que a gente gosta de ver um circo pegar fogo? Parece que nós ainda gostamos um pouco disso. Nós damos audiência a tudo isso. Nós ficamos dizendo, mas vai estourar a Terceira Guerra Mundial. E às vezes eu não sei se é uma preocupação ou uma torcida para que estoure. Porque não vai me atacar, eu estou muito longe. Então eu quero ver, ligar no noticiário, sentar no meu sofá, pegar a pipoca e ver que os pipocos estão ganhando. Mas eu ainda acredito que o homem já chegou em um momento, e nessa fase que nós estamos atravessando, de transição planetária, que o diálogo já está começando a prevalecer. Nós tivemos a Organização das Nações Unidas, que foi criada depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que hoje já chama para o diálogo. Eu não acredito que o homem ainda hoje tenha a capacidade de criar uma Terceira Guerra Mundial. Particularmente, isso é uma opinião minha, eu não creio. Nós temos diferenças, temos mais uma guerra naquela proporção. Não acredito. Nós tentamos resolver hoje, através da fala, muito mais do que antigamente. Mas aí, quando tivemos as guerras durante muito tempo, e o homem busca a guerra através para encontrar essa paz, depois dessa Segunda Guerra Mundial, e ali pelos anos 60, 70, foi criado o movimento hippie. É aquele movimento que trazia paz e amor. Nós precisamos ter paz e amor dentro do coração. Criou o símbolo paz e amor, e todo mundo passava paz e amor, paz e amor, paz e amor, só paz e amor. Num sentido em que os hippies acreditavam ser paz e amor. No que eles acreditavam? Mas trazia algo para mexer conosco, lembrar que a gente precisava de paz e de amor. Era essencial. Até quando o fantástico era Glória Maria e Peruvial, eles diziam ao final do programa, saúde e paz e o resto a gente corre atrás. E é mais ou menos isso, é o que a gente precisa, na verdade. E logo depois, acho que pelos esses anos 60, 70, 80, eu não sei, acho que nos anos 70, os componentes do grupo Beatles, John Lennon, fez uma música que se chamava Imagine, que se chama Imagine. Essa música, ela hoje percorre o mundo, já houve vários clipes nessas ações promovidas pela própria ONU, promovidas por ONGs, onde a cultura da paz precisa ser disseminada. A gente vê os artistas cantando essa música, a gente vê em alguns toques de filmes, inclusive, foi levado, Imagine. E eu, dando uma olhada nessa música, eu não gosto de música internacional, eu acho que é porque eu não sei inglês. Aí a gente diz que não gosta. Não gosto não, mas quando você não entende, é porque você não gosta, né? Mas essa música, ela toca você apenas pela melodia dela, apenas pela canção em si. E aí eu fui dar uma olhada na tradução da música e comecei a fazer um paralelo àquilo que Jesus nos fala e àquilo que a própria doutrina espírita nos fala. Eu vou tentar aqui falar um pouco do que a canção diz e vamos refletir um pouco em cima disso e dessa cultura de paz. John Lennon inicia a canção dizendo: imagine que não existe o paraíso. Não é difícil de fazer. Abaixo de nós não existe inferno. Acima, só o céu. Imagine todas as pessoas vivendo para hoje. John Lennon já traz uma perspectiva aí. Imagine que não existe paraíso. Quantas guerras nós temos hoje e quantas mortes nós temos hoje na busca desse paraíso? Quantas vezes nós passamos por cima das outras pessoas porque nós queremos um lugar no alto? Quantas vezes em nome de Deus, e aí eu não estou falando apenas do Islã, que a gente pensa muito, de que o homem foi lá porque ia para o paraíso, mas nós, quantos de nós, em nome de Deus, fazemos mal ou pensamos mal do outro, através do nosso preconceito, para que a gente evolua? Eu estou assistindo a reprise de Tieta. Está passando no vivo, eu era pequeno quando passou, e eu acho que na reprise de Tieta ela tem a personagem Perpétua, fantástica Perpétua. E quantos Perpétua começam a falar dos outros, a passar por cima dos outros, a usar o seu preconceito em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de uma religião? Quantos de nós ainda fazemos?
Quantos de nós ainda separamos e escolhemos, porque diz assim, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Quem disse isso foi Jesus, e a gente já está escolhendo. A gente já está determinando quem vai para o inferno, a gente já está determinando quem são os escolhidos. Nós já começamos a determinar isso. E John Lennon termina dizendo, imagine todo mundo vivendo para hoje. É muito encontro com a canção de Renato Russo que diz, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E aí a gente vai lá para o Evangelho e lembra que Jesus nos fala, não vos inquieteis com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si. Cada dia basta o seu nome. Porque quando a gente pensa dessa maneira, vamos supor que a gente pudesse viver só hoje. Só hoje. O que você ia fazer? Aí muita gente diz, eu ia sair na rua, eu ia comprar o que eu quisesse, eu ia comer o que eu quisesse, eu ia viajar, eu ia não sei o quê. A gente costuma dizer isso, porque a gente não está sentindo realmente que é o nosso último dia de existência terrena. Porque quem já viveu aqui, teve a oportunidade de conviver com alguém que estava no seu último dia de vida, sabe que não era esse os desejos dessa pessoa. Sabe que, na verdade, no último dia de vida, o que a gente deseja é a profundidade de estar com quem a gente ama. É poder olhar nos olhos de quem a gente vê todo dia, mas não olha para ele. E se a gente vivesse só para hoje, com certeza a gente ia perceber que aquela pessoa trabalha conosco, ao nosso lado. Que aquela pessoa dorme conosco. Que aquele filho é meu filho. Só quem já passou por isso, por ter essa experiência, sabe o que significa viver para hoje. Então ele continua a canção dizendo, imagine que não existisse países. Não é difícil de fazer. Nenhum motivo para matar ou morrer. Imagine também que não houvesse religião. Imagine todas as pessoas vivendo sua vida em paz. Além de igualdade, livro dos Espíritos, Kardec, chegou a John Lennon. Imagine que não existisse nada disso que nos separasse. Não existisse que não existisse país, que não existisse nordestinos, não existisse suístas. Imagine que todos nós fôssemos igual. Imagine que aquele irmão que eu vejo, o frio, o fome, poderia ser eu. Poderia ser um dos meus, mas nós não paramos para refletir nessa lei de igualdade. Somos iguais. Imagine que a religião não existe, a gente briga tanto só para eu acreditar no meu Deus, porque eu acredito no meu Deus, e você acredita no seu Deus, ou você não acredita em Deus nenhum. E nós perdemos energia, nós perdemos dias de compartilhar com essas pessoas, só porque ela tem um entendimento diferente de nós. E aí John Lennon continua dizendo, John Lennon dizendo que você pode dizer que eu sou louco, ou um sonhador, mas eu não sou o único. E minha esperança é que um dia você se junte a nós, para que nós possamos viver num mundo só. Ou seja, quando ele diz, você diz que eu sou um sonhador, e John Lennon logo em seguida diz, mas eu não sou o único, só me vem na mente Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Jesus. Tantos e tantos que lutam pela paz, e outros que estão no anonimato e fazem a cultura da paz. E para finalizar, ele diz, imagine um mundo sem posses. Eu me pergunto se você consegue. Sem ganância, sem fome. A irmandade no ombro. Imagine todos compartilhando o mundo. E aí a gente também volta à mesma passagem quando eu falei sobre não vos inquieteis com o dia da manhã, que no início dessa passagem Jesus diz, não acumule ouro na terra. As posses. Aquele motivo que eu tenho, não, mas é o meu, é a minha feira, é o meu pão. Não vá abrir mão não, isso é meu pão, é minha feira.
mas a gente briga pela posse, a gente briga pelo emprego. Sabendo que quantas pessoas ainda estão passando fome verdadeiramente. E a feira que a gente costuma dizer é trocar o carro, comprar uma nova casa. É a feira. Mas ainda nós não conseguimos compartilhar o mundo com as pessoas. Nós moramos em prédios, às vezes, e nós não conseguimos ter uma boa convivência entre condôminos. Vai lá no mundo. E o que eu, nessa noite, finalizando, meus irmãos, terminando a música de João Lendo e fazendo essa breve análise com o Evangelho, com a doutrina espírita, que nós possamos não só imaginar esse mundo, mas que nós possamos começar a fazer. Lembrando a música do Bruno Cordel, que a paz do mundo ele começa em mim, a paz de Deus, a paz de Jesus. Aquela paz que o padre, quando termina a missa, que o Bernard diz a paz de Cristo e saudai-vos uns aos outros, mas realmente é a paz de Cristo que pede para que a gente salve. O que eu desejo para vocês, o que eu desejo para mim, o que eu desejo para todos nós, é que nós tenhamos essa paz. Saibamos primeiro nos revestir da paz para caminhar. E não caminhemos em busca dessa paz. Porque caminhar sem a paz é perigoso. Há maravilhas, há ciladas, há dificuldades. Entendamos a paz. E a partir daí a gente sai para o mundo. A gente conversa. Porque é aquela história quando um não quer, dois não brigam. Se eu saio de casa hoje disposto, e a gente costuma dizer, nem aquele dia que a gente, possivelmente no sono, a gente deve ter dado uma trabalhada no mundo espiritual bacana e a gente acorda, hoje ninguém me tira, né, do meu prumo, que nós possamos fazer isso todo dia. Entender, às vezes, que quando alguém nos magoa, é porque ainda não entender o recado e a mensagem. Mas nós já podemos começar a praticar. Temos por essa paz interior. O único conflito que vale a pena ainda é o conflito interno que nós temos diante das nossas más inclinações. E, na verdade, precisamos até ter paciência com as nossas más inclinações. Não nos martirizamos porque ainda somos imperfeitos. Entendemos que estamos em evolução e progresso. Só para terminar, além de termos a paz, vamos semear essa paz. Colocar o sol, colocar nas pessoas em quem a gente convive. Semear essa paz de Jesus. Para só ilustrar isso, eu queria falar a canção do Grupo Vocal Espírita Semeadores da Paz, que eu cantei durante tantos anos, toquei durante tantos anos, e nunca parei, por incrível que pareça, para ler a letra, composta por João Paulo, que diz assim: e assim prossigamos, pois outrora juramos ser semeadores da paz. Na doutrina da vida, no verbo da vida, nos fortalecemos cada vez mais. E as ciladas da vida vamos vencendo para disseminar o amor, um novo horizonte, onde a fé e o trabalho nos levem ao Consolador. Somos filhos do amor que vem convidar ao bem e juntos semearmos a paz. Ver nascer o dia, raiando em vida, seja você também semeador da paz. Fazendo ao outro como a si mesmo, vamos moldando um novo ser. É longa a estrada, é difícil a jornada, mas calma. Jesus acredita em você. Na dor, no amor, na tristeza e na alegria, na escuridão e na luz que tens. Não importa os momentos, acredite na força do bem. Lute contra as suas imperfeições. Trabalhe, sirva sempre. Vivencie a caridade. Pois Jesus ama e ampara a todos os seus irmãos. Na luz do Evangelho, nós vivemos e viveremos sempre mais. A paz de Jesus para todos nós. Boa noite. Quando a gente quer a paz e a outra pessoa não quer, o pastor faz para se controlar e não responder ao mesmo tom.
sempre assim, através da doutrina espírita, a gente começa a aprender que nós precisamos cultivar aquilo que tem de bom dentro de nós. Todos nós temos algo bom, todos nós ainda temos defeitos também. Mas que a gente comece a cultivar, não esperar certos momentos para que a gente comece a se trabalhar. É como a gente faz no médico, por exemplo, a gente faz uma caminhada, a gente faz um trabalho de prevenção. Então sempre a gente precisa cultivar a paz, através de orações, através de reflexões, através de meditação, para que a gente espere que essa paz esteja dentro de nós. Porque no nosso dia a dia a gente é contaminado por tudo. Sei, nós somos energias e as outras pessoas estão conosco também. Quando a gente passa no dia a dia, a gente recebe todas as influências de todas as pessoas. Às vezes a gente não quer nem responder naquele mesmo tom, mas a gente acaba respondendo. Não porque nós queremos responder, mas às vezes nós estamos até desequilibrados com outras situações que nos ocorrem. Muitas vezes, lembrando que aquela pessoa que faz aquilo conosco também pode estar vindo desequilíbrio de outra situação. E aquilo que ela está fazendo é apenas procurando alguma pessoa para descarregar aquilo que não está bem com ela. E se não está bem com ela, por que eu também vou me igualar àquela pessoa? Chico Xavier falava muito do copo d'água, que a gente precisava colocar o copo d'água na nossa boca. Eu achava no início que era 10 segundos, mas depois eu fui ver que não passa em 10 segundos. E aí a gente tem que ficar um pouco mais de tempo com o copo d'água. Se no momento a gente não tiver um copo d'água, a gente materializa aquele copo d'água, né? A gente imagina aquele copo d'água e imagina que nosso copo está com água. Então, geralmente, como eu falei algumas vezes, quando não quer, dois não brigam. Eu sei que nos sobe aquele momento que a gente fica sem controle sobre os nossos atos e nossas ações. Mas se a gente entender que o outro passa por um desequilíbrio, eu não preciso também responder ao desequilíbrio sem me desequilibrar. Então, na maneira, dependendo da situação, da gravidade da situação, a gente pode se retirar, a gente pode respirar e deixar para que o assunto seja resolvido depois. A gente costuma muito escutar as pessoas dizer, não, está a cabeça quente, depois a gente conversa sobre isso. Então, é tentar. Eu sei que não é fácil, todos nós passamos por essa dificuldade, mas naquele momento tentar realmente não responder através desse silêncio ativo, que é um silêncio em que você não esquece o que aconteceu, mas você reflete sobre aquilo para que em outro momento vocês conversem melhor. Geralmente quando há discussões entre casais, se fala de que tem certos momentos que a gente não vai discutir agora, vamos conversar amanhã, vamos conversar em outro momento, então a gente restabelece as nossas energias, porque também naquele momento de discussão a gente sabe que tem muitos espíritos imperfeitos que estão à minha volta torcendo para que o circo pegue fogo. Né? Então, o que a gente pode orientar de acordo com a doutrina espírita é ter essa paciência e entender o outro, que naquele momento ele passa por uma dificuldade dele, mas não minha.